Participe conosco todos os dias às 5h19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Bom dia a todos, amigos e irmãos do canal É Tempo de Oração. Olha, que Deus abençoe rica, poderosa e abundantemente cada um de vocês. Quarta-feira, mais uma quarta-feira, o Senhor nos proporcionou. Estamos aqui, tá bom? Para a glória de Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje, irei trazer uma mensagem especial. O Espírito Santo, ele me deu, nesses últimos dias, essa mensagem. E eu acredito que vai contribuir para o crescimento, amadurecimento espiritual da igreja. Tá bom? Vamos ler o livro, a carta de Tiago, né? O irmão de Jesus, o irmão carnal de Jesus. Ele escreve essa carta à igreja de Jerusalém. E ela é muito rica. Ela é rica de detalhes e ela é um indicador do que estava acontecendo na igreja no passado e que acontece até hoje em diversas igrejas. Tá bom? Olha só o que Tiago diz. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aqui, Tiago está dizendo o seguinte, olha, não se utilize da fé no Senhor Jesus para justificar a acepção de pessoas. A acepção de pessoas. A distinção de pessoas. Há um modo de tratar um e outro. O Tiago estava dizendo para a igreja que não era para tratar ninguém com distinção, com regalias, mas tratar todos de igual modo. E ele diz mais. Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, porque no vosso encontro, né? Porque na vossa congregação, no vosso ajuntamento, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Né? Que nem precisa explicar, autoexplicativo. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos? E não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado, o nome de Jesus, o Espírito Santo? Vamos para o verso 8.
Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Aqui Tiago está fazendo alusão à inoperância da lei, a limitação da lei em si. Né? Todos nós sabemos que a lei ela não produz salvação. A lei não produz salvação. A lei não produz, porque por mais que a pessoa ela consiga cumprir toda a lei, se ela falhar num ponto, como diz o texto, ela fica refém de toda a lei. Então a lei ela se torna inoperante. Por isso que Jesus ele disse: olha, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Né? A lei passa a ser inoperante em Jesus. Jesus é o cumprimento da lei. Ele cumpriu a lei no seu próprio corpo. Vamos continuar lendo? Aí diz assim, ó, no verso... nós paramos no verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade, ou seja, aqui já é uma outra lei da liberdade que Cristo trouxe. Verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aqui agora começa a ficar bastante interessante, não que os outros não estavam sendo interessantes. Ele vai trazer um assunto muito peculiar. Aí ele diz assim, ó, e se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé? Tu tens a fé? Eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eu vou dar uma parada aqui para explicar. Tiago está falando o seguinte, olha, mostra-me a fé, que eu te mostrarei a minha fé por meio de obras. A fé, ela não provém das obras, mas a fé, mas as obras são resultados de uma pessoa que vive pela fé. Eu vou explicar. A fé não provém da obra, mas a obra provém da fé. E o próprio texto ele vai explicar no final. Vai dar mais clareza nesse esclarecimento. Porque então, o que é que estava acontecendo na igreja em Jerusalém? Eu pressuponho, porque conforme ele está exortando nesse sentido, provavelmente estava acontecendo na igreja uma confusão, uma dissonância entre a obra e a fé. As pessoas estavam associando a prática da fé com a prática de obras. Obras, que tipo de obras? Obras de caridade, obras voluntárias. Sendo que a fé, esse tipo de obra, não é garantia de salvação.
Pelo contrário, esse tipo de obra é resultado de uma pessoa que passou a viver pela fé. Compreende? A fé, ela não precisa de obras para ser manifestada, mas as obras precisam da fé. As duas se completam. Porém, a fé não depende da obra. Vamos continuar lendo? Nós paramos no verso 19. Vamos para o 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, quando a pessoa ela tem essa fé despertada e ela não começa a praticar as obras, a fé ela não tem, ela passa a ter validade, ela não tem uma longevidade. Por isso que ela é morta. No verso 21, o texto diz assim: porventura o nosso pai Abraão. Aí o Tiago traz exemplos práticos de fé e obra. Tá? No verso 21, ele diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aqui ele está embasando o pensamento dele com um exemplo prático de obra. A obra, o esforço que Abraão empreendeu de andar 3 dias até o monte para apresentar o seu filho único, o seu único filho, como sacrifício, isso é obra. O esforço que ele empenhou. Mas o que é que motivou esse esforço, essa caminhada de 3 dias até chegar ao monte? A fé. O que moveu ele foi a fé. A fé prática. E aí diz mais o seguinte: e isso foi imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, não adianta falar que tem fé se não houver uma prática dessa fé. Por isso que aqui no verso anterior, o texto diz assim, ó: assim falai e assim procedei. Aqui, ó, no verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, tem que haver coerência entre obra e fé. Não pode ter dissonância. Não pode ter discordância na prática de ambas características. Aí ele vai dar seguimento. Verso 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, ou seja, Raabe, a prostituta, pagã, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Pronto. Ela manifestou uma obra. Que obra? Ela tomou a decisão de acolher os emissários, os espias israelitas, os enviados de Deus. Ela acolheu, ela escondeu, ela protegeu. Ela não deixou que aqueles homens de Deus fossem pegos pelos inimigos. Ela manifestou uma obra. Antes, porém antes, o que despertou nela? A fé. A fé despertada no coração dela fez com que ela tomasse essa atitude operante. A fé, uma vez despertada em nós, gera obra, gera resultados positivos. Aí diz o seguinte, no verso 26, para concluir: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Ou seja, um complementa o outro. A obra complementa a fé, mas a fé independe da obra, porque a obra não garante salvação. O que garante salvação é a fé.
A fé no Senhor Jesus, a fé no Espírito Santo, a fé pura, a fé que faz o ser humano abrir mão de coisas que humanamente ninguém abriria. Isso é a fé. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo teu povo, pela tua igreja, pelos meus irmãos, meu Pai. Por tudo e todos que estão ligados a mim, direto e indiretamente. Eu oro em especial, meu Deus, em favor das pessoas que se encontram doentes nos hospitais. Eu oro em favor dos presos, dos encarcerados, dos doentes, das pessoas que estão agora, meu Pai, sem saber o que fazer. Nos capacita, nos dá condições de acolhermos essas pessoas. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem me dado condições de te servir, de te honrar, de te agradar. Por isso, em nome de Jesus, meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Entrego pela fé os meus problemas, as minhas dificuldades, e decido confiar em Ti, esperar em Ti, descansar em Ti. Uso a fé para repreender toda a força espiritual do mal, toda seta, todo dado inflamado, todos os dardos inflamados do inimigo. Eu oro pelo Brasil, Pai. Hoje nós estamos em ano eleitoral. Eu oro pelas autoridades constituídas, independentemente de que lado seja, independentemente de qual bandeira que defendam. São autoridades e devem ser respeitadas. Peço ao Senhor que o Senhor venha continuar guiando, não os líderes políticos somente, mas os líderes espirituais, os pastores, os padres, os líderes espirituais, independente da sua linha religiosa. Homens e mulheres, mulheres e homens que têm outras pessoas sob a sua responsabilidade, sobre a sua tutela. Meu Pai, que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, mediante a fé em nome, que para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço, pastor Genival Liro, nosso irmão Rodrigo Rodrigues, nosso irmão, todos os nossos irmãos que fazem todos os dias a oração. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e horários dos nossos cultos, momentos especiais de adoração, palavra e comunhão. Você e sua família são nossos convidados para participar e viver grandes bênçãos na presença de Deus. Ao clicar nos links das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, você será direcionado diretamente para cada uma delas. Lá, encontrará ainda mais conteúdos que vão edificar sua fé, fortalecer sua caminhada com Deus e aproximar você do que o Senhor tem feito através do nosso ministério. Para mais informações,
Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 31 97574 9008. Será um prazer atender você. Aproveita também para se inscrever no nosso canal no YouTube. Canal É Tempo de Oração. Todos os dias estamos ao vivo com lives de oração, mensagens inspiradas na Palavra de Deus e momentos de fé que vão fortalecer sua caminhada espiritual. E para quem busca crescer no conhecimento da Bíblia Sagrada, temos playlists completas com estudos profundos e transformadores. Aqui vão 3 indicações especiais que você não pode deixar de assistir. Curso completo sobre o livro do Apocalipse, um estudo escatológico revelador que vai te ajudar a compreender os mistérios de Deus sobre os últimos tempos. A existência de Deus, um estudo impactante que vai fortalecer sua fé e ampliar sua visão espiritual. E como a Bíblia chegou até nós, uma jornada histórica e espiritual que mostra como a palavra de Deus foi preservada até os nossos dias. E tem muito mais conteúdo esperando por você. Então aproveita para ativar o sininho das notificações e receber em primeira mão cada novo vídeo. Compartilhe com quem ama estudar a palavra de Deus. Vamos juntos crescer na fé. E não se esqueça, o Ministério Tempo de Oração está localizado na Rua José Benedito, número 375, bairro Santa Efigênia, em Itabirito, Minas Gerais. Será uma alegria receber você e sua família. Venha nos fazer uma visita.